Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Nos recolhamos num tempo de silêncio e no íntimo do nosso coração, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos abra a inteligência e nos esclareça, nos faça compreender tudo o que essa palavra hoje nos revela. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, todos os anos, na preparação para a Páscoa, a Igreja põe a gente diante do mistério de Cristo, ajudando-nos a preparar para celebrar a Páscoa, a partir de 2 acontecimentos importantes na vida de Jesus. O primeiro domingo da Quaresma, as tentações, e o segundo domingo da Quaresma, a transfiguração do Senhor.
esta cena que nós acabamos de ver, de ouvir, ela é não só um convite ilustrativo para a gente encantar-se com Jesus, mas ela é a delicada e generosa mão de Deus que te conduz, que te leva a ter uma experiência de íntima comunhão com Cristo. Vamos ao Evangelho. Vencidas as tentações, a gente toma agora essa cena do Evangelho. Número 6 do seu folheto, Lucas capítulo 9, versículo 28 a 36. Diz assim o começo do texto. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Subiu a montanha Para rezar. rezar. O que é que estava acontecendo na vida de Jesus e dos apóstolos, que ele toma 3 dos apóstolos, não levou os 12, não levou os 72. Por que que ele escolhe 3? E o que é que estava acontecendo para Jesus fazer essa interrupção no percurso normal da vida com todo mundo e dizer, agora eu quero só você e você comigo, vamos embora ali na montanha rezar. Ajuda os irmãos a situarem na força do que acontece na montanha. É para rezar. E o que é rezar? Nós estamos aqui no capítulo 9 de Lucas, no versículo 28, parte dele, versículo 28b. Mesmo no capítulo 9, no versículo 21 e no versículo 43, quer dizer, entre o versículo 21 e o versículo 43, é que acontece essa cena. E no versículo 21 e no versículo 43, Jesus repete aos discípulos um anúncio antes de subir da montanha, e depois que desce da montanha, ele repete o mesmo anúncio pela segunda vez. Esse anúncio é o divisor de água na vida de Jesus com os discípulos, e seguramente o divisor de água na vida de Jesus com você. Seguindo Jesus, procurando Jesus, querendo Jesus, buscando Jesus. E de repente, no caminho, seguindo Jesus, ele para e fala, moçada, vocês estão empolgados me seguindo. Só que nós vamos chegar em Jerusalém, eu vou ser rejeitado, perseguido, vou ser morto na cruz e vou ressuscitar. Bah! Um balde de água gelada na empolgação dos apóstolos. Esta subida à montanha, ela acontece imediatamente após o primeiro anúncio. Se você pegar os evangelhos de Lucas e de Mateus, nesses, Jesus anuncia por 3 vezes a sua paixão, morte e ressurreição. E por 3 vezes, os discípulos ignoram terminantemente e rejeitam esse anúncio. Na primeira vez que Jesus anuncia isso, termina o anúncio dizendo assim, os discípulos ficaram calados, Jesus se volta para eles e diz, se alguém se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele diante do Pai. Significa que, imediatamente, ao primeiro anúncio da cruz, os discípulos perderam o clima. O Evangelho de Mateus fala que Pedro pegou Jesus, levou Jesus à parte, deu uma bronca em Jesus. E Jesus deu uma bronca em Pedro, dizendo, vai para longe de mim, Satanás. Mas é verdade que o anúncio da cruz provocou nos discípulos uma vergonha. E nós deixamos tudo.
o sucesso da nossa empresa de pescaria, nós deixamos tudo para seguir um fracassado. Morrer na cruz era coisa da escória da sociedade, do lixo da sociedade. Tá bom, Jesus sobe a montanha e acontece na montanha essa cena. E depois que desce da montanha, Jesus anuncia de novo. Termina de anunciar no capítulo 9, versículo 43. O texto diz assim: eles não compreendiam o que Jesus falava, e entre eles perguntava quem era o maior. Por que é que esse anúncio da cruz é um anúncio tão desconfortável? Por que é que ele causa até hoje grande conflito em nossa existência? Que lugar ocupa em nossa vida o mistério da cruz? Vamos ver? Tome lá comigo. Continuando. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Aqui tem uma definição boa de oração. Quando você reza, quando você para suas lidas e fala, agora vamos rezar, o seu rosto muda de aparência. Tem gente que começa a rezar com a testa franzida, tem gente que não desfranze a testa, tem gente que não distende a atenção na oração. A oração tem que ser uma experiência de transfigurar-se. E tem uma coisa muito bacana. As vestes também ficaram brancas. Sua roupa ficou branca e brilhante. O que significa isso? Que quando você reza, as marcas que você traz das suas lidas, das suas fadigas, dos seus trabalhos, dos seus embates, as marcas que você traz, quando você reza isso também. Tão bonito isso. Rezar é renovar-se das marcas que a gente traz. O uniforme da gente tem as marcas do ofício da gente, não é? Jesus muda o rosto, muda a veste, brilhante, branca, que lembra o batismo. Quando você reza, todas as vezes que você reza, e particularmente todos os domingos no mundo, na concepção da Igreja Católica, a arquitetura do templo tem que te remeter à lógica dessas montanhas que Jesus subia. Para você entrar em todas as igrejas no mundo, geralmente você sobe alguns degraus. Aqui é um caso atípico. Mas você não sobe degrau lá, mas você sobe degrau para acessar o altar. Porque na teologia católica, o templo e o altar é imagem, é lugar da íntima relação com Deus, é lugar do encontro com Deus, é lugar da transfiguração. Quando você foi conduzido hoje por Jesus aqui, é para você mudar seu rosto, sua veste marcada, com o peso das suas aflições da semana, e você é chamada a transfigurar-se. Amém? Vamos ver o que acontece mais. Versículo 30. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Moisés, olhe para cá, é o homem da instituição, da constituição primeira, da legislação do povo de Israel, os 10 mandamentos. Moisés é o homem que funda o povo na aliança da palavra para conduzir o povo para a terra prometida. E Elias é o profeta do período da grande decadência de Israel. Mas é o profeta símbolo da mais vigorosa
e corajosa pregação dizendo para as autoridades de Israel, os sacerdotes, os profetas, Elias é o camarada que o rei patrocinou uma reforma do templo. Terminou a reforma do templo, ficou tão bonito que o rei falou assim: olha, já que eu doei dinheiro para reformar o templo, quem vai pregar nesse templo agora tem que ser alguém que faça propaganda do rei. E aí, Elias um dia entra no templo e está lá 400 falsos profetas puxando a barba do rei, fazendo elogio para o rei. E os falsos profetas ficavam felizes em saber que alguém saía de lá e chegava e contava para o rei, mas o trem está bombando, o povo só fala bem de você no templo. Elias fica tão indignado e fala para eles: vocês estão fazendo um absurdo, aqui não é lugar de prestar culto aos reis desse mundo, aqui é lugar de prestar culto ao único Senhor. Vocês desvirtuaram. E eles desobedecem e começam a briga com Elias. Não se assustem com o que eu vou falar. Elias pega uma espada e degola 400 falsos profetas dentro do templo. E o resto da vida dele vai ser correr da perseguição. Então Elias é o camarada bravo, dizendo: a anarquia que virou nossa nação é porque nós perdemos a aliança com o Senhor e começamos a fazer aliança com os reis, com os poderosos daqui. Então, daí você entende que Jesus, conversando com Elias, com Moisés, o homem da lei, da palavra, e Elias, o homem da pregação. Mas tem um detalhe ainda mais vigoroso. Elias com Moisés e um terceiro personagem, Enoque, são os três personagens do Antigo Testamento que não conheceram a corrupção da carne. Moisés foi sepultado, mas diz o texto sagrado que ninguém conhece, que o corpo de Moisés não conheceu a corrupção. Significa que foram, como Elias, foi arrebatado para o céu numa carruagem de fogo. Então, Moisés e Elias representam os homens da fidelidade à palavra, não só, mas os homens que alcançaram o céu, uma vida plena em Deus, não conheceram a corrupção da carne por causa da fidelidade a Deus. Jesus conversava com eles na montanha. Moisés, 1250 anos antes de Cristo. Elias, entre o ano, dependendo aí dos historiadores, entre o ano 600 e 800. Vamos ver? O que é que eles conversavam com Jesus? Leia. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Ai, ai, ai. A gente deixou tudo para seguir Jesus, imaginando, porque se Moisés prometeu, como lá na primeira leitura a Abraão, Deus promete uma terra que corre leite e mel, e Abraão e Moisés nem Deus era. Você imagina se a gente seguir esse camarada que é o Filho de Deus, tanto de bênção que vai vir para nós. E agora, ele vem dizendo para nós que vai ter perseguição, morte na cruz. Decepcionados, Jesus sobe com eles para a montanha. E na montanha, Jesus está lá falando com Moisés e Elias. E qual é o tema da conversa? A morte que Jesus vai sofrer em Jerusalém. Esse assunto, ele é muito pesado. A cruz é um tema pesado para nós. Tem duas maneiras muito limitadas de entender o que é a cruz. E todos nós temos a nossa cruz e as nossas cruzes. Olhe para a cruz. Na tradição dos tempos de hoje,
A gente olha muito para a cruz como prêmio. Não, foi Deus que me deu essa missão. E tem gente até que presta um culto ao sofrimento, achando que tá bom de... É quase masoquista. Um prazer em sofrer. Então é um prazer sofrer. E outros interpretam equivocadamente, achando que a cruz é castigo. A cruz não é nem prêmio e nem castigo. A cruz tem um outro nome. Ela é consequência. Consequência da causa que Cristo abraçou e que você abraça. Qual é a causa que Cristo abraçou? Pai, se o Senhor quiser, se o coração do Senhor sofre com os seus filhos lá embaixo na situação de sofrimento e pecado, Pai, eu me ofereço, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eu desço lá e pagarei o preço que for para resgatá-los de volta para o Senhor. A cruz, portanto, é consequência do amor que Cristo tem pelo Pai, do amor do Pai por Jesus, do amor de Jesus e do Pai para conosco. É consequência. Ela não é nem prêmio e nem castigo, mas consequência. Para você entender isso melhor, uma pergunta fácil de ser respondida. Vocês que são maridos, esposas e esposos, tem como ser marido, ser esposa, só com o sucesso do casamento? Ou tem cruz no meio sempre? Sempre tem cruz. Existe a possibilidade de ser pai e ser mãe sem cruz? Absolutamente nenhuma. E o que é a cruz? A cruz é consequência da aliança que eu fiz com ela, que ela fez comigo. Da aliança que nós fizemos e dessa aliança surgiram os filhos. A cruz, portanto, ela não é prêmio nem castigo, ela é consequência da graça de amar. A cruz nunca será meta para a vida de ninguém. A cruz é consequência. Passando por ela, a gente quer uma realidade superior a ela. Ela é sempre consequência. E qual é a causa das relações rompidas hoje? Qual é a causa da matança lá em Nova Zelândia ou lá em Suzano? Quem perde o amor, a aliança de amor, elimina o resto. Hoje, nós não suportamos a cruz, porque a gente diz, se esse marido está me enchendo a paciência, se essa mulher está me enchendo o saco, larga. Se esses filhos estão me perturbando, dê um tablet para ele, compra um dos melhores, mas esse menino não aguento. Taca tablet nesses meninos. É a maneira de ficar livre. Mas o horror da cruz provoca em nós um desconforto. Vamos ver? Tome lá. Versículo 32. Tome comigo. Pedro e os outros companheiros estavam com muito sono. Ai, ai, ai. No Horto das Oliveiras, na quinta-feira santa, madrugada para a sexta-feira da Paixão, também Pedro, Tiago e João com Jesus, e eles estavam com muito. Jesus ainda deu uma bronca neles, dizendo, ô moçada, eu que vou morrer. Sabe que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Na Bíblia, quanto na psicologia, o sono representa duas coisas. É uma forma de morrer para a situação. Primeiro, o sono é uma forma de fugir da realidade. É um mecanismo de fuga da realidade. Não quero enfrentar isso. O sono é também, tanto na Bíblia, sinal de uma vida tranquila, sossegada em Deus. Eu deito e durmo tranquilo. Mas nesse caso aqui, o sono de Pedro e dos companheiros é fuga. E fuga de quê? Tem gente que fala assim, padre, faz uma oração para mim. Eu venho para a igreja, não empolgação danada, mas é sentar, o padre começar a pregar, me dá uma abrição de boca.
me dá um sono. O sono, ele é sempre um mecanismo que a gente aciona para fugir do confronto. Vocês, esposas e esposos, quando fala para ele ou para ela, vamos conversar sobre tal assunto, nós não podemos passar de hoje sem falar sobre tal assunto. Qual é a reação que comumente fala? Ah, não, bem, tenha dó justo hoje, justo agora. Não é assim? Não é? Olha o cansaço que eu tô. Não, bem, tenha dó justo agora. Estou cansado, estou com sono. O sono é esse mecanismo. Jesus, não vem falar de cruz aqui nessa montanha, Jesus. Não vem falar do que eu preciso enfrentar por causa das causas que eu abracei, Jesus. Tira a gente dessa. Vamos ver televisão. Põe seu foninho de ouvido e eu ponho o meu. Cada um com seu tablet, cada um com seu smartphone. Não é? Com seu foninho. Absolutamente alheio a tudo. Isso existe? O sono de Pedro é o foninho de ouvido de hoje. É o tablet na mão dos meninos o tempo inteiro. É o controle remoto da televisão na sala. É o sono de Pedro. É um mecanismo de fuga da realidade. É a proposta de Satanás domingo passado. Transforma a pedra em pão. O sono aqui é, não, vamos descansar, vamos curtir, vamos ter prazer, vamos relaxar, vamos dormir. Não vamos falar de problema, não. O sono de Pedro representa aquele povo que vai para a igreja, presta atenção no que eu vou falar porque é muito duro. Inclusive a religião é muito criticada ao longo da história e de verdade, em muitas situações a religião merece essa crítica. Por quê? Porque ela serve como ópio do povo, como alienação, como fuga da realidade. Não é? Tem gente que a gente está atendendo confissão, ela vem contar o tanto que meu pai é ruim, minha mãe é ruim, meu marido é ruim. Você pergunta, mas sobre você? Não, eu também tenho meus defeitos, né? Mas ele e lasca a lenha nos outros. E fala, e fala, e fala. A pessoa não consegue enxergar a realidade dela, ela não consegue se ver na cena. O sono de Pedro aqui representa aquelas pessoas que vêm para a igreja e vêm para a igreja querendo anestésicos, querendo um drops, querendo um chiclete para mascar e reza como se estivesse mascando chiclete, para distrair. Tem gente que faz da oração um mecanismo de fuga da realidade. O sono de Pedro representa aquele povo que vai para a igreja, está junto com Jesus, está no céu com Jesus. E isso não serve para mudar a ela e muito menos para fazer dela sal, fermento e luz, transformando a realidade onde ela está presente amanhã, na segunda-feira bruta. Que esse é o problema. Como vencer esse sono? Vamos ver? Mas não é só o sono, não. A hora que acorda é para pedir a palavra e falar besteira. Vamos ver? Ao despertarem, leia, viram a glória de Jesus e dos dois homens que estavam com ele. Opa, ao menos isso. Ao menos isso. Na igreja, quando você vem, você vê a glória de Jesus. Continua. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus, brada, Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Espera lá. Qual é a proposta de Pedro? Qual é a proposta de Pedro? Lembra a proposta de Satanás, a segunda tentação domingo do diabo a Jesus, não lembra? Levou Jesus num monte bem alto, mostrou os reinos do mundo e sua glória e falou, se te prostrares em adoração, tudo isso aqui vai ser seu. A tentação de Pedro é,
ver a glória de Deus e se instalar nessa glória e dizer, vamos ficar aqui? Tem gente que vem para a igreja e até vê os sinais de Deus e até experimenta a manifestação de Deus, mas ela para aqui. Inclusive, qual é a tentação de Pedro? Se tá bom para nós, lasca o resto. Essa é a tentação de Pedro. Imagine, olhe para a cruz e imagine se Jesus dissesse para Pedro, ô Pedrão, legal rapaz, você deixou seus barcos, suas canoas, sua empresa, me seguiu, tem um tempinho já, tá bom, por amor que você tem por mim, vamos ficar aqui, de boa. Ele não teria dado sua vida na cruz e a humanidade estaria até hoje marcada pela desgraça do pecado. Pensa, o pedido de Pedro é um absurdo tão grande que tem uma intervenção do Divino Pai Eterno. Nós já vimos a intervenção do Espírito Santo pela luz, pela glória, a intervenção de Jesus transfigurado e agora vamos ver o Divino Pai Eterno que perde a paciência com Pedro. Leia. Pedro não sabia o que estava dizendo. Irmão, isso é muito sério. Quando você reza, você sabe o que você está dizendo? Olha, quando você fala com Deus, se Deus resolver atender mesmo o que você está pedindo, corre o risco de Deus fazer alguma coisa errada? Deixa eu te explicar. Quando nós rezamos o Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou, ele diz, quando vocês rezarem, dizei, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita. Então, a finalidade da oração é levar-nos à submissão à vontade de Deus. Aqui Pedro está querendo o contrário. Está querendo Cristo se submetendo à vontade dele. Quando é que uma reza pode ser uma reza errada? Quando a oração é dirigida a Deus, na presunção minha de que eu tenho uma verdade superior à de Deus, para mim. Quando é que a minha religião, a minha oração não passa de um blá 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 de besteira? Quando eu falo coisa que eu não penso e não sei o que estou falando. Veja, continue. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Ele que queria fazer 3 tendas, o Divino Pai Eterno faz uma tenda só para todos. Uma nuvem com sua sombra. Não é bonito isso? Ele que propôs, faz uma tenda para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. Eu, Tiago e João, a gente enfia debaixo de um gai do pau, numa moita, debaixo de um buraco de pedra ali. Ficamos no sol mesmo. Mas cruz não, Jesus. Cruz não. Agora o Divino Pai Eterno intervém, põe uma tenda sobre todo mundo e toma a palavra na firmeza que o Divino Pai Eterno tem. Desculpe, ainda tem uma informação importante. Leia. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Lá em cima estava com sono e agora está com? Você quando vai para a igreja, não corre o risco de serem essas duas coisas que tomam conta de você, não? Medo e sono? Medo da violência, medo da crise. Hoje eu li a situação do Brasil, as análises que os meios de comunicação estão fazendo, os grandes meios de comunicação internacionais, os grandes jornais do mundo, a avaliação que estão fazendo do momento que nós estamos no Brasil, você vai ficando numa tensão e pensando, meu Deus, que rumo vai tomar? É preciso que a gente reaja a esse medo
reaja a esse sono e se ponha numa atitude que é que Deus pede agora. Vamos ver? Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: brada, igreja. Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Espera lá. Pedro. Cala, Pedro. Você pode deixar o Divino Pai Eterno dizer para sua mente agitada e aflita com os seus medos: cala sua mente, cala seu coração. Não basta calar a boca, cala a mente, cala o coração. Pedro, cala, Pedro. Pedro, esse é meu filho amado, Pedro. Ele que é o escolhido, Pedro. Escuta, Pedro. Pedro, existem 2 remédios para o seu sono. Existe um remédio para o seu sono e para o seu medo. Existe um remédio para as duas enfermidades suas, o sono e o medo. Escuta, escuta. Mas nós não somos um povo educado para a escuta. Nós somos um povo da distração. Nós não, hoje, nem música, nós escutamos a música pela harmonia e beleza da música. Nós escutamos música para distrair. O tuque, 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 tuque é para fazer a gente não pensar nada. Não é? A televisão, o esporte, o cinema, os jogos de videogame da meninada, é tudo uma cena atrás da outra para não deixar ninguém raciocinar nada. Nós somos um povo eletrizado pelas cenas dos que querem controlar-nos como um povo que não raciocina, que não escuta, que não tem conteúdo. Tanto é que nós pensamos o que as mensagens de WhatsApp decidem, sendo fake news ou não. Nós começamos a pensar cultura, religião, economia. De vez em quando o povo me manda umas mensagens de fé, de igreja. Eu penso assim, mas que porcaria de mensagem. Porque tem um retratinho de São José, de Nossa Senhora, mas que conteúdinho mais xoxo, mais lixo. Distrai, empolga, impressiona por algum tru-tru-tru-truzinho lá, mas que porcaria. Porque nós perdemos a capacidade da escuta. Pedro, o remédio para o seu sono, para a sua dificuldade de identificar qual é o seu amor e qual é a coragem sua de dar a sua vida, abraçar a cruz pela causa do amor que você tem. Pedro, o remédio que te capacita e te qualifica para tomar a sua cruz é escuta. Escuta. Irmã, irmão, o diabo tentou Jesus. Se és filho de Deus, manda que as coisas fiquem do jeito que você quer. Não foi? Também o Divino Pai Eterno fala: se você é filho de Deus, aceita que as coisas fiquem do jeito que Deus quer, que vai ser infinitamente melhor para você do que o melhor que você idealiza para você. Se és filho de Deus, escuta, meu filho amado. O pai aqui intervém na lógica do diabo e propõe a você a escuta de Jesus. Leia. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. E aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, porque o calor aumentou muito, não é? Parece o que as mulheres reclamam de nós homens. Ou está com sono, ou está com medo, ou está
calado. Não é isso que as mulheres reclamam de nós, homens? Ou estamos com sono, ou com medo, ou calado. E nós precisamos vencer esse silêncio. Esse silêncio, esse sono e esse medo é que faz a gente criar filhos dentro da nossa casa, educar dentro das nossas escolas, catequizar e pregar dentro das nossas igrejas e gerar homens que, escondido, montam um arsenal para entrar numa escola ou numa mesquita ou numa igreja e matar os punhados. Vencer pela escuta. Vencer pela escuta, para que em nós haja a graça da transfiguração. Jesus transfigurou-se para dizer a você que o ápice do caminho dele aqui é transfigurar você. E nós não podemos terminar essa pregação e essa meditação com a conclusão da segunda leitura. Tome comigo, da carta de Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, leia comigo, igreja, e agora o repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Como é que eu posso ser inimigo da cruz de Cristo? Quando eu sou guiado pelo sono, pelo medo, por um silêncio que não é silêncio de escuta. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Quando é que eu sou inimigo da cruz de Cristo? Paulo responde. Leia. O fim deles é o Deus deles é a glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Pronto. Paulo está falando para nós hoje. O fim de tudo que a gente faz, muitas vezes é a perdição. Trabalha a semana inteira para terminar um domingo à noite chateado por uma convivência desgastante na família. Parece ter perdido tudo. O Deus é o estômago. É uma pena que o domingo, o dia do Senhor, se tornou o dia do culto ao estômago. Comer e beber. E não suportar uma celebração que me manda escutar Cristo. Porque o meu Deus é o meu estômago. A glória minha está no que é vergonhoso. Eu escondo. Tem tanta coisa no meu tablet, no meu WhatsApp, que eu fico olhando assim, se alguém vem eu faço assim, se alguém vem eu faço assim, porque tudo que eu mexo dá vergonha. Isso existe? O pensamento está nas coisas terrenas. Tem gente que vem na igreja, escuta a palavra de Deus e não leva nada. Recebe o corpo e sangue de Cristo e sai do altar e ajoelha e continua falando com Jesus, falando com Jesus, falando com Jesus. De quê? Das coisas terrenas. Tem gente que é escravo do aqui. Tem gente que é escravo do das coisas terrenas. Tem gente que não se eleva nem a hora que recebe o corpo e sangue de Cristo. Pois você veio aqui e o que Cristo quer de você e para você é o que Paulo diz agora. Leia. Nós, porém, brada igreja, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Irmã, irmão, não gaste tudo com a perdição, o estômago vergonhoso, as coisas terrenas.
Você é cidadã, cidadão do céu. Viva nos melhores e mais prazerosos momentos de olho no céu. Viva os mais difíceis momentos da sua vida, das provações, das tribulações de olho no céu. Aguarda o Senhor. Ele vai transformar o seu corpo humilhado pelas suas enfermidades, pelas suas fraquezas. Ele vai transfigurar o seu corpo humilhado pelos seus pecados, pelas suas debilidades. Ele vai transfigurar você em um corpo glorioso. Amém. Aleluia. Pode dar uma salva de palmas para Ele. Brada. Aleluia. Hoje você vai descer da montanha daqui um pouco. Depois de ouvir essa palavra e depois de receber o corpo e sangue dele, você vai descer da montanha. E vai descer transfigurada, transfigurado, não para ficar com sono, com medo e calado, mas para você mesmo enfrentar tudo que Cristo te capacita e te qualifica para enfrentar. Hoje mesmo na sua casa, amanhã no seu trabalho, na sua escola e no mundo. Amém? Então incline a sua cabeça e renove seu diálogo com Jesus. Peça ao Senhor para dar a você a graça de hoje ser liberto de tudo que tem feito você ter medo da cruz, da sua cruz. Peça a Jesus que liberte você de tudo que tem feito você se comportar como inimigo da cruz de Cristo. Fale com Ele. Ele te ama. Ele dá a vida por você para transformar seu corpo humilhado e tornar o seu corpo glorioso como o corpo dele. Reze falando com Ele com amor. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido. Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles.
ainda que nunca me revele. Tenho andado ao teu lado. Tenho andado ao teu lado, junto a ti. Junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços. Eu te levo em meus braços, pois sou teu. Pois sou teu melhor amigo. Canta, igreja, bem bonito, solte a voz. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama. Não tenha sono, não tenha medo. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Todos em pé, deixa o folheto no banco. Te ama estenda a mão para a cruz. Canta. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti. Foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Continua suave, Lucas, na bem a voz, o refrão. Ninguém te ama. A igreja reza comigo, Jesus. Eu aguardo. Ninguém te ama. Eu aguardo a sua vinda do céu. Eu quero ser transfigurado. Eu quero ser transformado pelo poder que o Senhor tem. Eu quero viver a glória, experimentar a glória, porque sou do céu, caminho para o céu. Jesus, não permita que nada nesse mundo, nem as glórias do mundo, nem os piores sofrimentos, nem meus pecados me dominem e façam de mim um inimigo da sua cruz. Jesus, faz de mim um amigo da sua cruz. Salva-me de todo apego, de toda escravidão das coisas daqui, das coisas terrenas, das coisas do mundo, das coisas do estômago, do prazer daqui. Salva-me, Jesus, e faz de mim o que o Senhor veio fazer, um filho amado do Pai. Transforma-me neste filho que o Senhor resgata pelo seu sangue. Transforma-me, alcança-me, Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração, incline a cabeça, fale, agradeça a Jesus por trazer você hoje na montanha, por transfigurar você, por transformar você em alguém que mais do que a humilhação do pecado, do sofrimento, das tribulações, fazer você experimentar a glória de Deus no seu corpo, na sua alma, no seu coração, no seu espírito. Agradeça ao Senhor, louve a Ele, comece a glorificar o nome dEle. Divino Jesus, nós te glorificamos, te bendizemos, pelo poder que o Senhor tem de sujeitar todas as coisas. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor me trouxe a essa montanha hoje. Obrigado, Jesus. Eu glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor não me deixou lá embaixo, com medo da cruz. O Senhor hoje me capacitou, me qualificou para enfrentar tudo
que eu tenho que enfrentar descendo a montanha. Amém. Amém. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti. Olhe para a cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém Ninguém te ama